Alô, alô, meu povo, beleza? Tranquilo com vocês? Ó, vou dar mais uma sacada, né? Dar mais uma orientada a vocês de como realizar um cruzamento genético, né? De uma outra forma, né? Usando a primeira lei de Mendel, por exemplo, caso você venha a esquecer, né? Caso você venha a esquecer qual é a proporção na segunda lei de Mendel. Então, vê só, utilizando lá aquele cruzamento básico, né? Dos indivíduos que são Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com indivíduos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, duplo heterozigóticos, não é isso? E aí eu vou usar aqui o seguinte cruzamento, eu vou fazer de forma separada. Ah, professor, como é que faz de forma separada? Primeiro eu cruzo os indivíduos Azão, Azinho, tá? E aí eu vou cruzar aqui os indivíduos Azão, Azinho. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Então aqui, ó. Você faz o quadrado de Punnett só para não errar, beleza? E aí você faz a segregação dos alelos, primeira lei de Mendel. Fácil, 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 ó. Azão, Azinho, Azão, Azinho, beleza? E aí você agora faz a brincadeira, né? Ó. Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. O que é que você vai fazer agora? Você agora vai discriminar, ou seja, você vai dizer quem são esses indivíduos, tá? Massa. Dizer quem são é você escrever, né, as proporções. Então você escreve lá assim, ó. 1/4 dos indivíduos são quem? São Azão, Azão. Massa. 2/4 dos indivíduos são quem? São Azão, Azinho. Bacana. E 1/4 dos indivíduos são quem? Azinho, Azinho. Massa, né? Fechou aí? De boa. Você agora vai fazer o cruzamento, né? Utilizando o Bzão, Bzinho. Foi lá, ó. Separou. Separei. Massa. Você agora faz o cruzamento utilizando os alelos, o genótipo Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Tranquilo aí? Faz a mesma coisa, ó. O quadrado de Punnett lá, ó. Fez o quadrado de Punnett, aí você agora coloca as informações. Aqui eu vou colocar de verde, ó. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Massa. Você agora faz as misturas, ó. Bzão, Bzão. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Massa. Agora você coloca as mesmas proporções. Vou colocar de vermelho. 1/4 dos indivíduos são quem? São Bzão, Bzão. Massa. 2/4 dos indivíduos são quem? Bzão, Bzinho. Bacana. E 1/4 dos indivíduos são Bzinho, Bzinho. Massa? Aí, vamos supor que as características sejam amarelos e lisos, né? Como ele discriminou anteriormente lá para vocês, tá? Lá nas questões anteriores. Então, os indivíduos que são Azão, que tem o alelo Azão, ele vai ser o indivíduo lá dito como amarelo. Vou escrever aqui, ó. Amarelo, tá? O indivíduo que é Azinho, eu vou dizer que esse indivíduo, ele é verde, tá? O indivíduo que é Bzão, eu vou dizer que esse indivíduo, ele é liso, tá?
E o indivíduo que é Bzinho, eu vou dizer que esse indivíduo, ele é rugoso, tá? Rugoso. Beleza aí? Tranquilo. Aí, vamos dizer agora que a questão está pedindo, por exemplo, os indivíduos que são amarelos e lisos. Na minha questão, quem são os indivíduos amarelos e lisos? Então você escreve o amarelo, o indivíduo amarelo, ele tem que ser azão para ele ser amarelo. Traço, porque eu não sei quem é o outro alelo. E o indivíduo para ser liso, ele tem que ser Bzão, traço. Eu também não sei quem é o outro alelo. Eu sei que para ser liso ele tem que ter o Bzão. E eu sei que para ser amarelo ele tem que ter o azão. Aí você procura nas proporções, né? Você viu que o indivíduo azão, ele tem 1/4 de chance. E o indivíduo azãozinho, perdão, ele tem 2/4 de chance. Então aqui eu já tenho um total de quantos? Eu já tenho um total de, fácil, 3/4 dos indivíduos pode ser azão, traço. 3/4 são dominantes, tá? E aí você cruza, cruzando. E ele quer o liso. Para ser liso tem que ter o Bzão. Quantos tem o Bzão? Esse tem Bzão e esse tem Bzão. Bacana? E aí eu sei que dá um total também de quantos? Dá um total de 3/4 dos indivíduos. Beleza? E aí vai me fazer um total, vai me trazer um total de 9, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Eu vou ter um total de 9 indivíduos que serão dominantes para a primeira característica. Eu vou escrever isso. Serão dominantes para a primeira característica e também são dominantes para a segunda característica. Beleza aí? É fácil, não é difícil, dá para desenrolar essas informações aí. Novo, tranquilo, de boa. Outro exemplo. Ah, ele quer os indivíduos que são azão, que são amarelos, tá? Os indivíduos que são amarelos, traço, que eu não sei quem é o outro alelo, amarelo traço, com os indivíduos rugosos. Para ser rugoso, aí você tem que se ligar. Para ele ser rugoso, ele é Bzinho. Massa aí? Aí você agora procura as proporções. Quantos são amarelos? 1, 2, né? Dá um total de 3/4. Deixa eu botar de preto aqui. Deixa eu colocar de preto. 3/4 dos indivíduos são amarelos. Eu sei que 3/4 já são amarelos. Cruzando com quem é Bzinho. Quantos são Bzinho? Olha aqui, Bzinho. Apenas 1/4 é Bzinho. Vai me trazer um total de quantos? 3 sobre 16. Beleza aí? Ou seja, 3 sobre 16, né? 3/16 dos indivíduos tem a primeira característica dominante e a segunda recessiva. Eu posso escrever isso também. A primeira característica é dominante, tá? E a segunda característica é recessiva. Você usando esse método é impossível de você errar qualquer tipo de cruzamento dentro de genética, beleza? Principalmente se tratando pela segunda lei de Mendel. Fica fácil usando esse método separado, tá? Ah, professor, e se aumentar a quantidade de alelos aqui, de pares aqui? Dá no mesmo, você vai sempre fazer da mesma forma. Lembrando que aquela dica que eu dei inicialmente, né, de 9-3-3-1, ela é a dica mais fácil que existe. Digamos que esse aqui é um passo a passo, né, é algo mais simplório, é algo mais detalhado, como eu posso explicar melhor, para que você possa fazer com muita segurança, sem medo de errar, sem medo nenhum. Sempre lembrando que 9-3-3-1. Sacou a ideia?
Nunca esquecer isso aqui. Dominante para a primeira. Dominante para a segunda. 3 indivíduos serão dominantes para a primeira e serão recessivos para a segunda característica, tá? 3 indivíduos serão recessivos para a primeira e serão dominantes para a segunda característica. E um indivíduo apenas, um indivíduo, ele vai ser recessivo para a primeira e vai ser recessivo para a segunda característica. Utilizando essa regra aqui, também não tem como errar, essa é a mais fácil, né? É até mais fácil decorar, caso você queira decorar, que não é o ideal decorar, não é o ideal. O ideal é saber fazer a aplicação sem medo de errar, beleza aí? Cheiro no coração, tô carequinha de saber. Um abraço e até a próxima. Fui!